Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, se a gente pegar todos os meios de comunicação durante a semana, tem umas manchetes que chamam a atenção. A grande manchete é que é fogo no Brasil, né? É fogo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazônia, Pantanal, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, Cerrado, em Goiás. São 1.520 queimadas simultaneamente. É queimada em lugar frio, é queimada em lugar quente, é queimada por tudo quanto é lado, né? Bom, a outra manchete que aparece também em todos os meios de comunicação é que o jornal Estado de São Paulo acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir fora da lei. Então, isso gerou comentários de todo tipo. A Folha de São Paulo sai com um editorial propondo privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica do Brasil, o Banco do Brasil. E um tal coach, influenciador, Pablo Marçal, se candidatando à Prefeitura de São Paulo e, segundo as pesquisas, no momento da pesquisa, estaria bem votado. Essas notícias estão em todos os meios de comunicação. O que une todas essas notícias tão diferentes? O que as une é como funciona o sistema capitalista no Brasil e como age a nossa classe dominante. Ou seja, como agem os banqueiros, o agronegócio, os poderosos meios de comunicação comandados pela Rede Globo, as plataformas digitais. Quais são os objetivos dessas ações? Ter lucro, para ter mais lucro para eles, e mais ferro e exploração da classe trabalhadora. Esse é o objetivo geral de todas essas ações que parece que uma não tem nada a ver com a outra, né? Vejamos, as queimadas ocorrem em todo o Brasil. Em áreas de monocultura, da soja, da cana-de-açúcar e em áreas de pastagem. Áreas do agronegócio. Sabe aquilo que a água é top? Bom, ele recebeu 348 bilhões do Plano Safra do governo Lula para plantar. Não paga ICMS pela Lei Candir quando exporta, pois exporta produtos não industrializados, soja, milho, carne, algodão. Praticamente não paga impostos, pois todas as terras do Brasil nas mãos do agronegócio paga menos imposto que o IPTU recolhido por toda a cidade de São Paulo. E também eles não pagam imposto pelo jatinho que tem, pelas lanchas, etc. Pois é, agora estão ganhando com queimadas. Queimam o canavial para ficar mais fácil a colheita mecânica. É mais barato queimar a floresta amazônica que pagar peões para derrubar as árvores. Queimam para o gado. A Polícia Federal está investigando, que não é mão de Deus, mas mãos humanas que estão botando fogo no Brasil. Como faz uma queimada e o tempo está muito seco, a queimada se espalha e foge ao controle. Além de ter o lucro, desgasta o governo Lula, que é responsabilizado, assim como o MST, que é acusado de estar fazendo isso. Essas mentiras, né, saem da boca deles com naturalidade, porque a principal arma que eles têm é mentir. Ademais, as queimadas adoecem as pessoas, o que sobrecarrega o sistema de saúde. Os mais pobres estão perdendo até casas com as queimadas. Mas para a classe dominante brasileira, o que importa é seu lucro. Inclusive, em São Paulo, o governador diz que vai, né, indenizá-las, mas não falou que vai indenizar os pobres, não, só elas. Bom, além de estarem lucrando com as queimadas, a classe dominante também quer passar a mão nas empresas públicas, ou seja, as empresas de todos nós, que é fruto de impostos de gerações mais gerações, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, empresas que são super lucrativas. Eles já devem estar organizando entre eles, pensando nessa possibilidade. Para isso, já começa a construir Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que privatizou a Sabesp, uma empresa lucrativa, e privatizou num relâmpago.
E quem arrematou foi a Equatorial, uma empresa de energia que já mostrou sua incompetência no enfrentamento de chuvas em São Paulo. Como em qualquer situação, os mais prejudicados são os pobres, que se lasquem. Eles querem lucro, né, e explorar a classe trabalhadora. Também avança a proposta de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Já mandaram até aviso pela boca do senador Marcos Duval. Seus dias estão contados. Porque querem até matar o ministro. Porque está nas mãos dele vários processos de crimes cometidos por Bolsonaro, a família dele e vários bolsonaristas. Se os processos começam a andar e eles podem ser indiciados, julgados, condenados e presos. E a classe dominante, claro, né, ela defende seus filhos. Afinal, o governo Bolsonaro foi uma maravilha para eles. Bolsonaro ficava passeando de jet ski e fazendo motocicletas, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, aumentando os juros de 6% até chegar a 13,5%, os maiores do mundo. Imagina o que a classe dominante lucrou com isso. Além demais, Guedes deixou correr soltas as mineradoras. Brumadinho é o maior exemplo, né? Deixou invadir e devastar a Amazônia, o Cerrado, as terras indígenas, todo tipo de corrupção no Ministério da Saúde, deixando mais de 600 morrerem de Covid pelo negacionismo e não comprarem vacina. Corrupção envolvendo vários pastores no Ministério da Educação. E por aí vai. Eu teria que escrever um livro sobre esse período. Agora, para evitar que Guilherme Boulos ganhe em São Paulo, que é o candidato, né, do PSOL e do PT, tiraram, né, da cartola uma edição mais agressiva que o Bolsonaro. Até há pouco, o candidato da classe dominante de São Paulo era Ricardo Nunes, atual prefeito e que herdou a prefeitura pela morte de Bruno Covas. Ricardo Nunes, né, é acusado de vários tipos de corrupção, hein? Superfaturar em 4 vezes a compra de água para as pessoas em situação de rua em São Paulo. Por isso eles detestam, né, o padre Júlio Lancelotti. Fazer contratos milionários com empresas de obras, sem licitação. É investigar no processo da chamada máfia das creches e até acusar de violência doméstica contra a própria mulher. Apesar de todos esses favorecimentos da classe dominante, por parte do Ricardo Nunes, surge uma figura que pode criar mais oportunidade de lucros para a classe dominante, se for eleito. Ele se chama Pablo Marçal e é o que se coloca como influenciador e gosta de dar palestra em igrejas evangélicas, como diz ele, abre aspas, cada cristão é um influenciador. É hora de vocês se levantarem e se posicionar nessa nação. Um cristão que não tem resultado, não tem respeito nem perseguição. E se você é cristão e não tem gente falando mal de você, tem alguma coisa errada com o que você está fazendo. Fecha aspas. Seu tema preferido é dar palestras dizendo o seguinte: aprenda a gerar riqueza do zero. É o candidato mais rico à Prefeitura de São Paulo. Declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de 169 milhões entre imóveis, investimentos bancários e participação em 12 empresas. E como construiu essa fortuna? Ele diz que como atividade de curso sobre empreendedorismo, presenciais em rede, onde tem milhões de seguidores. Mas agora está se descobrindo seu envolvimento com atividades criminosas. Ele tem uma série de processos judiciais e uma teia de relações com o crime organizado. É lógico que ele nega todos, né? Em seu curso de motivação emocional, levou um grupo a escalar o Pico Marins em São Paulo, e apesar de especialistas dizerem que não era época, portanto havia perigos, ele não ouviu e no final o grupo teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. É também investigado pela morte de um de seus funcionários de 26 anos em uma corrida que ele chamou Vencendo os Limites, que era uma maratona de 42 quilômetros. Em 2010, Marçal foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado pela Justiça Federal por desviar dinheiro de contas bancárias por meio de golpes digitais. Foi recorrendo, até que a pena prescreveu e ele levou a sua cara de ser preso. Durante as eleições de 2022, também foi investigado e não conseguiu se candidatar, pois as investigações descobriram que dinheiro de doações foram parar nas contas das empresas dele. Ele mantém também relações com outros influenciadores, como Renato Cariani, que foi indiciado pela Polícia Federal por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Fez a corrida, hein? Também mantém relações com outros criminosos indiciados em 2023, como
o chamado Escobar e Pereira. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, ambos utilizavam o dinheiro da venda de veículos de luxo para compra de grandes quantidades de cocaína, que era revendida a preços elevados com a ajuda de um integrante de uma facção criminosa. Para quem será que eles vendiam essa cocaína? Para pobre que não era, né? Nos debates, fala agressivamente e concentra seus ataques contra Guilherme Boulos, candidato do PSOL e do PT, com mentiras, como Guilherme está provando. Aí, como a classe dominante só busca lucro, uma parte dela achou seu candidato e já está abandonando Ricardo Nunes, ao indicar que as pesquisas mostram um crescimento do Pablo Marçal. A classe dominante quer apostar nele, pois supondo que possa ganhar as eleições, para essa classe seria um paraíso. Ter em São Paulo o Tarcísio como governador, que quer privatizar tudo, e botar a polícia para atacar pobres e pretos, como faz até agora, e também o mesmo tipo na prefeitura de São Paulo. Marçal, em entrevista, disse o que pensa dos pobres. Abre aspas. Eu sei conversar com ricos, com reis, mas sei conversar também com otários, pois já fui pobre. Ou seja, pobres para eles são otários. Há setores da classe dominante que temem um candidato assim, né, que bota a nu na sala, como haja a classe dominante brasileira, vai ficar rico. Então tem aí um certo vacilo de uma parte da classe dominante, né? A classe dominante hoje brasileira, se a gente for analisar, é toda de extrema direita, na sua ânsia de assaltar as riquezas do Brasil e aumentar a sua exploração da classe trabalhadora, atacando candidatos que têm proposta para melhorar a vida da classe, ou o governo Lula, que luta para colocar a classe trabalhadora no orçamento e os ricos no imposto de renda. Mas nós, classe trabalhadora, somos de luta. Essa é a nossa história. Não nos calamos. Continuaremos indo à luta. Para terminar, uma paródia de Edu Grig, que fala sobre eleições. Aí ele fala só em vereador, mas bota aí prefeito também, né? É mais ou menos tudo igual. Quem é você? Adivinha se vota em mim. Hoje o eleitorado procura os seus candidatos perguntando assim: quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu plano, que eu quero escolher em quem voto pra nem me lembrar no outro ano. Eu sou trapaceiro, profeta e pastor. Eu sou pistoleiro, mas falo de amor. Eu tenho um empreiteiro bancando a eleição. Eu nado em dinheiro da contravenção. Eu acho que a arte precisa acabar. Eu, modéstia à parte, nasci pra enganar. Invento notícia no zap do avô. Eu sou da milícia. Eu sou o gigolô. Ano eleitoral, todo mundo é legal com você. Amanhã tudo volta ao normal. A eleição vai passar e depois de escolher, ninguém mais vai lembrar em quem votou. Então faça um favor, se puder, ao votar para vereador, não vote no opressor e em quem explora a fé. Eleja um professor, um amigo que cuida. Ao votar para vereador, não vote no opressor e em quem explora a fé. Eleja um professor, um negro que